Pessoal, é sexta-feira política complicada para Jair Bolsonaro, uma brigaiada dentro das próprias hostes políticas e o governo dele chamado a se explicar em relação ao desdobramento de algumas investigações provocadas pela Lava Jato. São assuntos episódicos ou são recorrentes? Eu acho que são recorrentes e eu acho que há uma explicação que nos permite dizer que o que a gente assistiu nessa sexta-feira provavelmente nós vamos continuar vendo durante um bom tempo ainda. Quais são os dois fatores que eu destaco na política brasileira e que eu gostaria de examinar de uma perspectiva um pouco mais abrangente? O primeiro fator que eu destaco é o seguinte: esta é a era da política Lava Jato. E a era da política Lava Jato significa simplesmente o seguinte: investigado é considerado culpado e suspeito é considerado condenado. É o clima político no qual nós vivemos, em boa parte é o clima político que ajudou esta onda que levou o Bolsonaro ao Palácio do Planalto, mas como eu venho dizendo, a Lava Jato lhe trará dificuldades também. Vem daí essa necessidade, porque esse tipo de suspeita, esse tipo de cobrança, hoje bate nos círculos bem próximos do presidente também. E os mesmos critérios políticos que o ajudaram serão os mesmos critérios políticos colocados agora frente a ele. E aí, quando, por exemplo, um articulador político importante para o governo e para os projetos do governo, como Onyx Lorenzoni, se exalta e perde a paciência numa entrevista coletiva, isso simplesmente é manifestação do clima político no qual nós estamos. Agora, quando ele faz, como fez, abandona uma entrevista coletiva, aí não importa se os jornalistas eram de esquerda ou não eram de esquerda, apertaram ou não apertaram, ele convence uma parte do eleitorado já convencido das virtudes do próximo governo, mas para o público em geral, ele passa neste clima brasileiro de política depois da Lava Jato, ele passa a ideia de que está simplesmente emitindo um recibo. Ele está respondendo mal ao clima político brasileiro Lava Jato. Outro fator importante e abrangente que eu queria abordar aqui como forma de entender o que está acontecendo politicamente nesta equipe de transição é o que eu já mencionei também, é a falta de institucionalização. Vejam as brigas internas dentro do PSL, opondo deputados bem votados uns contra os outros, personagens políticos relevantes, sobretudo pela necessidade que o governo vai ter de construir a sua governabilidade, ou boa parte dela, através da Câmara dos Deputados e do Congresso, e eles se engalfinham pelas redes sociais. Não vou fulanizar, o que interessa assinalar aqui, quando eu falo de institucionalização, é que não havendo uma hierarquia, não havendo um comando, não havendo uma, digamos, uma disciplina, esta é a palavra realmente, e disciplina, comando e hierarquia, vem de instituições. Partidos fracos, o PSL é um partido fraco, um partido que cresceu agora, acaba criando esse tipo de dificuldade, ou seja, quanto mais rápido a equipe de transição, entendida aqui como equipe de transição política, entender que institucionalização não tem nada a ver com ossificação ou fossilização, mas tem a ver com fazer uma hierarquia através da disciplina e do comando trabalhar numa certa direção, menos difícil vai ficar a vida do próprio PSL, portanto do próprio governo que ainda nem assumiu. Eu, como disse de início, acho que esses dois fatores explicam muito mais do clima político atual. O clima político que eu digo é o Brasil pós-Lava Jato, significa que as cobranças serão feitas da mesma maneira como foram feitas aos adversários de Jair Bolsonaro. E a dificuldade de institucionalizar o mais rápido possível essas duas, digamos, grandes aspectos da política atual, falta de institucionalização e o clima da Lava Jato, eu me arrisco a dizer, prometem que o que a gente assistiu nessa sexta-feira não é episódico, vai continuar por algum tempo. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.